Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu acho que ninguém fala mais da extrema direita, principalmente desse partido PL, do que eu aqui nas redes sociais, porque realmente o radicalismo, o extremismo desses membros desse partido, desses parlamentares que ali estão atualmente, é complicado. Agora, também nós temos que ser justos. A deputada Heloísa Helena, que substituiu o deputado Glauber Braga, ela ontem estava se despedindo ali e uma semana atrás ela perdeu o filho. O cara tinha 40 anos, sofreu um infarto, ficou internado alguns dias, infelizmente ele faleceu. Então durante a sessão ali da despedida dela, ela estava diante do que há de mais radical dentro da extrema-direita. Aquela bancada que eles chamam de bancada da bala, ela estava diante dessas criaturas. Agora, sinceramente, você tem que ser justo e reconhecer quando as pessoas têm uma atitude humana, uma atitude digna. O presidente da sessão lá, que eles estavam ali votando, estava tendo uma sessão de votação ali, então ele pediu para que todo mundo ficasse de pé e fizesse uma homenagem à memória do filho da deputada, e foi assim, sinceramente, eu fiquei pasmo, no bom sentido. Eu fiquei assim, estagnado no bom sentido, porque todos eles ficaram de pé, ficaram, eu acho que até mais de um minuto ali, bem mais de um minuto, ali, ó, fazendo aquela homenagem ali. Foi um silêncio que você podia ouvir, se passasse um pernilongo ali, aquela você ia ouvir. Mas parabéns para esses radicais que às vezes têm umas atitudes humanas. Parabéns para eles. Pessoal, do lado da justiça brasileira, principalmente falando de Constituição, os grandes jornais, especialmente esse jornal Folha de São Paulo, vocês sabiam que esse jornal, 16 empresas fazem parte do comando desse jornal? Entre essas 16 empresas tem 6 bancos. Então vocês acham que esse jornal mesmo, ele vai se preocupar em falar alguma coisa em pró, uma coisa positiva em relação ao governo do presidente Lula? Nunca. Nunca. Agora, as jornalistas, principalmente quando eu falo, são os jornalistas da Globo atualmente, eles estão dando ali uma lição de ignorância, eles estão dando uma declaração de que eles não entendem nada, principalmente da Constituição brasileira. Eu não acredito que uma pessoa formada em jornalismo, como tem essa Malu Gaspar, tem esses aí. A Malu Gaspar, ela é a mentirosa mó que puxa, ela é a caçamba que puxa todos, ela é a corda que puxa toda a caçamba lotada desses jornalistas ignorantes que agora estão vindo à tona, que a gente tinha a Globo como a empresa de comunicação com jornalistas mais bem preparados. Agora a gente vê, né, dá para a gente entender algum desses jornalistas saindo fora do barco, né, pulando fora, como já tem alguns aí. Só esse ano acho que já foram ali uns 10 ou mais. Já tem até pessoas falando que o William Bonner saiu do Jornal Nacional, da bancada do Jornal Nacional, exatamente por esses motivos, entendeu? Que ele não é nenhum santo não, mas eu acho que ele começou a ver que o troço estava ficando um pouco demais, e ele, como não quiser demitir ele, porque com certeza, se ele fosse para uma outra emissora, principalmente dentro do Brasil, que a princípio eu acho que ele era para os Estados Unidos, mas dentro do Brasil, ele puxaria a audiência assim, que queira ou não queira. O cara ficou ali quase 30 anos naquela bancada ali, e realmente é um cara capaz, um cara bem preparado, profissionalmente falando, sem sombra de dúvida. Então essas pessoas vão saindo fora porque começam a não concordar com essa bandalheira, com essa sacanagem que está acontecendo, principalmente em relação ao Supremo. Olha, nós temos que tirar o chapéu para o ministro Alexandre de Moraes. Como eu já falei aqui outra vez, esse cara merece uma estátua ali em frente ao Supremo, porque não é brincadeira não. Esse cara vem segurando a Constituição brasileira, a unha, segurando a democracia brasileira na unha, já tem muito tempo. Desde o dia 8 de janeiro de 2023 que esse cara vem fazendo isso. E é pancada para todo lado. Olha o que esse cara já passou. Ele já foi lei Bagnistic, vício caçado. O cara é porrada para todo lado e o cara fica ali, ele se mantém firme. O cara parece que é feito de gelo, entendeu?
porque um cara desse ali, ele merece respeito de todo mundo, só que de onde teria que vir o maior respeito em relação à pessoa dele, vem pancada o tempo todo. Agora estão falando que é a lei da dosimetria, que ele se meteu ali, ele está sendo arbitrário. Não, o cara não faz nada só, o cara está ali para proteger a Constituição. Então, olha, o Congresso Nacional, os deputados sérios, às vezes levados por conchavos, eles fazem ali, eles aprovam projetos de leis ali que não são corretos, são inconstitucionais. Você imagina esse atual Congresso Nacional, que o presidente do Senado está envolvido com um monte de falcatrua, principalmente vindo desse Banco Master, do dono do banco, o Vocário, que tem um monte de gente na mão dele ali. O cara se cercou de políticos, de tudo, para que ele fizesse as armações dele, para que ele ficasse cada vez mais rico, e os caras dessem dinheiro, ele dá um apartamento para o cara de 18 milhões, só que o cara conseguiu para ele, conseguiu que ele conseguisse ali com muitas coisas, o cara facilitou para que ele tivesse ali empréstimos, investimentos do banco dele de 50 bilhões, 12 bilhões, 40 bilhões, aí 18 milhões significa o quê? Nada, absolutamente nada, ele está dando nada para o cara, ele está aí um pouco, enfim. Mas a corrupção está dentro disso. E, infelizmente, está envolvido o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está envolvido o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e outros senadores, agora o Ciro Nogueira, enfim, atrás desses caras, vem um monte, e o medo deles é esse. Eles têm medo disso. Por que então? Mas o que a Rede Globo tem a ver com isso? A Rede Globo também recebeu dinheiro do Vocário, e muito. Aquele Banco Will que patrocinava o programa do Luciano Huck, que quebrou logo imediatamente, quando o Banco Central liquidou o Banco Master, ele também foi para o brejo, e outras instituições financeiras que tem ali eram ligadas ao Banco Master, e o Banco Will, ele investiu, ele patrocinou durante ali um tempo, não foi tanto tempo assim, 160 milhões que veio do Banco Will para o patrocínio do programa do Luciano Huck, e ninguém fala nisso, e tem outros bancos, tem outras instituições também que investiram ali na Rede Globo, instituições ligadas ao Banco Master, e ninguém, então agora eles ficam querendo tapar o sol com a peneira, só que assim, eles estão assinando o atestado de incompetências deles, o atestado de ignorância deles, porque, e é uma ignorância, eu acho que é proposital, porque não tem cabimento de um jornalista, ele divulgar nos jornais, ter as páginas deles nos jornais, enfim, as colunas deles, e eles espalharem mentiras, literalmente mentiras, e levantarem suspeita sobre o Congresso, sobre o Supremo Tribunal Federal, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que é o cara que está segurando isso na unha o tempo todo. Agora imagine uma coisa, o cara, os atuais deputados que são considerados os piores, deputados e senadores, o pior Congresso Nacional de todos os tempos, ligado à extrema-direita, como principalmente esses do partido PL, esse partido de ladrões, de larápios, partido de bandidos, ligado só a bandidos, principalmente os parlamentares desse partido e também todos aqueles que compactuam com ele, como todos esses outros partidos que tem, desse Rueda, enfim, o PP, todos esses partidos, todos esses presidentes, donos desses partidos, são ligados à falcatrua. Depois desse escândalo do Banco Master, que veio tudo isso aí, todos eles têm uma parte nisso aí, e tem sim ali membros, eles são ligados a facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, tudo, principalmente no Rio de Janeiro. E as pessoas, vem um grupo de jornalistas para acusar o ministro Alexandre de Moraes, que ele está sendo arbitrário, porque ele suspendeu a quebra do veto da dosimetria. Mas por quê? Porque ali tem coisas armações que os parlamentares fizeram para ver se passava para tirar o Bozo da cadeia e sua coja maldita, e os seus baderneiros, os seus terroristas, que é o que eles queriam que fizesse. Agora já estão falando que vão aprovar que vão quebrar a prisão do Bolsonaro, que a prisão dele não foi ilegal. Não tem nada disso. Eles espalham isso porque o medo deles é que o Lula seja reeleito a presidente da República, que vai ser reeleito no primeiro turno. Tem um empresário aí, que é um empresário desse meio, o cara é bilionário, o cara não é brasileiro, mas ele tem ramificação no mundo todo, e ele já falou
Saiu uma nota dele aí ontem falando que as previsões é que o presidente Lula seja eleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos. Eu acho que se não acontecer isso, vai ser, como eu disse aqui também, a maior demonstração de covardia do eleitorado brasileiro em relação ao presidente Lula, por tudo que esse cara já fez, principalmente a classe pobre, o trabalhador brasileiro, entendeu? Se não eleger esse cara no primeiro turno com muito mais de 60% dos votos, vai ser a maior demonstração de covardia que o povo brasileiro, que o eleitor brasileiro já fez com um candidato, principalmente à presidência da República. E tem mais um detalhe, tem que eleger deputados, senadores, deputado estadual, governadores, que também estejam ali ligados ao cara. Não precisa estar ali puxando o saco dele, como acontecia no desgoverno do Bozo, mas que sejam pessoas coerentes, pessoas que sejam realmente pessoas políticas, que sejam políticos e políticas, que estejam ali, que entendam, que sejam conscientes e aprovarem aquilo que foi em prol do povo, não fazer como agora, que tudo que é para o povo, que é para o bem do povo, do trabalhador brasileiro, eles votam contra. É o pior Congresso Nacional de todos os tempos. Então, pessoal, as previsões são de órgãos internacionais, porque dentro do Brasil, essas empresas de pesquisa só falam negativamente. Querer falar que uma pessoa que fez tudo que o Lula já fez e está fazendo pelo povo brasileiro, pelo empresário também, do agro e tudo, que o agro só não se lascou, graças a ele, a moral que ele tem no mundo todo, que fez acordos comerciais para que principalmente os produtores, que os empresários do agro não levassem a rasteira, não se arrebentassem por culpa do safado que está nos Estados Unidos escondido, conspirando contra o Brasil. É isso que tem que entender, é isso que a gente tem que ver agora. Os órgãos internacionais todos deixam bem claro que as pesquisas todas mostram que o Lula será reeleito sim, no primeiro turno, e muito bem votado. Eu acho que é o mínimo que tem que acontecer. Nós temos que ter a dignidade de fazer isso. Agora, essas jornalistas da Globo, principalmente as jornalistas, tudo que elas vêm à tona falar nesses grandes jornais, principalmente nesses informativos que a Rede Globo tem, falar do Alexandre de Moraes, falar do que o cara ele não é arbitrário, o cara não age só, ele está ali para proteger a Constituição. Os caras fazem um monte de armação para ver se livra o rabo da corja maldita deles da cadeia. Aí o cara verifica e vê que aquilo ali é inconstitucional e o cara está sendo arbitrário. Eu acho que esse povo, eu não sou formado em direito. Aliás, bem longe disso. Mas, entendeu? Você não precisa ser formado em direito, basta que você se informe, que você esteja bem informado, que você esteja atualizado no que está acontecendo, pelo menos no seu país, pelo menos no seu estado. A pessoa tem que estar ali bem informado para que você possa dar a sua opinião, como eu faço aqui. Eu simplifico tudo aquilo que eu vejo e dou aqui também a minha opinião. Isso que eu estou falando aqui hoje é a minha opinião como cidadão. É a minha opinião como cidadão, não foi que eu vi nada. É tanto que eu comecei falando, reconhecendo que ontem a atitude do que há de mais radical dentro da extrema-direita tiveram um respeito enorme pela deputada Heloísa Helena, pela dor que ela está sentindo, pela perda do filho dele, do filho dela. A gente tem que ser consciente. Então, pessoal, como eu digo sempre, vamos fazer isso. As pesquisas, não vamos na onda das pesquisas, não. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar para que o presidente Lula seja eleito no primeiro turno e não vamos votar nessa coisa maldita que ali está, principalmente da extrema-direita, e ninguém que seja indicado por eles. Não vamos votar, vamos fazer totalmente o contrário, vamos ter aqui, verificar, vamos pesquisar quem são as pessoas que realmente têm projetos, em prol do povo brasileiro, em prol do Brasil, não da babação de ovo, da entregação para o laranjão americano, como é a família Bolsonaro e toda essa extrema-direita maldita. Bom dia.